Vamos falar hoje sobre reino animal, etc. Nós vamos falar a respeito da dualidade que existe na criatura. Por que não dizer em nós mesmos, né? A questão de sermos em determinados momentos, temos a atitude do homem, o homem entenda-se como ser humano, tanto homem como mulher, e a atitude do lobo ou da loba que está em nós. Como vocês sabem, nós gostamos um pouco da história, a gente vai voltar um pouco no tempo, não muito ainda, para a nossa infância. Quem é que não lembra da história do Chapeuzinho Vermelho? Aí ela já está mais adulta, etc. Já é um Chapeuzinho diferenciado, não é verdade? Aí qualquer lobo gostaria de ser mau, né? Mas muito bem, a história do Chapeuzinho Vermelho e do tal do lobo, na realidade vai mostrar a questão dessa dualidade, não é? Da inocência que a gente aprendia e daquilo que era o mal disfarçado. E se nós olharmos a história, né, é a situação que realmente acaba acontecendo dentro de nós mesmos. Nós vamos buscar de onde se originam alguns aspectos históricos dessas questões para nós analisarmos aí depois o comportamento diante dos problemas que nós temos, passando primeiro pela história e depois indo para as questões tratadas no Espiritismo. Existia na Arcádia um rei que se chamava Licaon. Essa Arcádia na Grécia. E o que o Licaon fazia? Olha que coisa interessante, né? Licaon originaria a palavra licantropia, que é exatamente a questão da criatura com feições do lobo, não é? O Licaon, ele era um sujeito bom, etc., ele era um rei bom e em determinado momento ele começou a bandear para a questão da religião, mas da religião totalmente distorcida, e ele começou a matar pessoas para ofertar aos deuses. Então todo estrangeiro que aparecia no reino dele, ele pegava, capturava o indivíduo e sacrificava para os deuses. Aí Zeus, que é o deus maior, não é? Aqui na escultura o Zeus aparece aqui, ele era o deus dos deuses na mitologia grega. O Zeus fica sabendo dessa história, não gosta do que está acontecendo, e ele então se disfarça de mendigo e vai lá para o reinado do Licaon. E o Licaon também tenta fazer a mesma coisa com Zeus, e Zeus fica enfurecido com essa situação e acaba, como tem os poderes de um deus, né, acaba transformando o Licaon num lobo, que aparece aqui. Mas aí a história não acabou desse jeito. O Licaon tinha 50 filhos. Né? Porque ele matava os filhos dos outros, né? Então ele tinha 50 filhos. E o Zeus vai lá e verifica que os 50 filhos de Licaon, a grande maioria, 49 deles também usavam das práticas do pai. E aí ele transforma todo mundo em lobo. Só que o Licaon tinha uma filha por quem Zeus se apaixonou. Veja que na mitologia o Zeus é uma criatura ainda antropomórfica, né? Ou seja, um deus com as características humanas, que é bem aquilo que nós cultuaríamos durante milênios, porque não dizer ainda encontramos muitas religiões que tratam a divindade de uma maneira antropomórfica, ou seja, é o Deus que tem preferências, é o Deus que castiga alguns, que perdoa outros, etc. Bem, uma visão humana da divindade. E nós sabemos que algumas religiões ainda cultuam. Quando não, nós mesmos, ingressados mesmo na doutrina espírita, que vai ampliando a nossa visão, não, a nossa maneira de entender a divindade, por vezes ainda fazemos relação da divindade que castiga-nos ou então que nos perdoa. Quando basta entender que há um ser que ame integralmente é incapaz de castigar quem quer que seja, ou de perdoar. Não é? Porque quem ama não castiga e não perdoa, porque simplesmente ama, não é verdade? Não tem pressuposto de ofensa para poder perdoar, porque perdão é pressuposto de ofensa, a gente teria que conseguir ofendê-lo para lhe perdoar.
e castigar para quem ama não faz o menor sentido. Então, por isso que existem no universo leis inteligentes, onde a nossa consciência, ou seja, a medida da nossa conscientização, nós, diante de quadros bem feitos, podemos ampliá-los, e de quadros mal feitos, a gente refazê-los. Essa é a justiça dentro da estrutura divina. Mas o seu amor é permanente e é soberano sobre nós mesmos. Mas o Zeus ainda é uma criatura antropomórfica. E ele se apaixona por essa filha única que ele não transformou em lobo. Ele se apaixona por essa filha e se casa com a filha. Mas o Zeus também, ele era Zeus, mas ele não era tanto Zeus assim. Porque ele já era casado com a Hera, né? E a esposa fica com... Né, que história é essa dessa bigamia toda? A esposa fica irritadíssima e transforma a moça com quem ele havia também se envolvido na ursa maior, né, e transformou o filho que Zeus teve com ela na ursa menor. Veja que são todos quadros de processos mitológicos, né, que vão acontecendo. Mas essa influência vai chegar em Roma, ou seja, a tipologia ou a herança dessas histórias vai acabar entrando em Roma a história do homem-lobo, tanto é que vai ter uma influência tamanha essa cultura, a cultura grega em Roma, que os próprios chamados fundadores de Roma, o deus Pan, ele se transforma numa loba e acaba alimentando o Remo e o Rômulo, que seriam os iniciadores de Roma. Veja o quanto impregnou-se então a ideia da questão do homem-lobo e da transformação do deus Pan, que vivia numa caverna, numa loba para alimentar os fundadores da própria Roma. Bom, é interessante notar que o culto toma força em Roma e foi criadas festas chamadas de Lupercais, que eram, na verdade, festas que cultuavam o deus lobo. Em determinado momento, e olha que essa festa resistiu até a queda do Império Romano. Ela ficou durante séculos. Em determinado dia do ano, eles pegavam 2 bodes e um cão, levavam para uma gruta e sacrificavam os animais. E os homens que faziam isso pegavam da pele, se vestiam com um pedaço daquela pele e com outra parte da pele eles faziam uns chicotes e saíam pelas ruas. E durante essas festas, que era, claro, fazia parte a orgia, né? Nas festas romanas era normal, eles saíam surrando, ou seja, batendo nas pessoas, porque as chicotadas que eles davam espantavam os espíritos. Hoje você só toma paz. Imagina se o Luíde empregasse essa técnica, né? Melhorou muito, então. Aí eles surravam, eles batiam, davam chicotadas nas pessoas, então era para espantar os maus espíritos. E as mulheres que eram inférteis, então elas também apanhavam, né, levavam as chicotadas para então se tornarem férteis. É tão interessante que teve uma influência tamanha em Roma, e dado a questão também de que não era só a surra que se levava, mas tudo aquilo que se proporcionava, que ela vai acabar indo para os outros demais países na festa que hoje a gente conhece como Carnaval. Que só falta bater. Não é verdade? Porque o restante são as festas, as Lupercais de Roma se transformam naquilo que hoje a gente chama de Carnaval. É incrível porque um dos papas, lá no início do papado, um dos papas achou que aquilo era um absurdo, aquele tipo de festa, etc., e terminou com a festa, exatamente porque ela se dava no dia 14 de fevereiro, me corrija se eu estiver errado na data, que é dia de São Valentim, que virou o dia dos namorados. Interessante. Então ele disse, bom, que era no mesmo dia, então ele disse assim, a gente acaba com esta festa e vamos comemorar o dia de São Valentim, e aí que se transforma aqui nos Estados Unidos como o dia dos namorados. Mas elas resistiram. Veja que coisa interessante, não é, pessoal? Como a mudança, ela não se dá, a evolução não se dá aos saltos. Não é? O quanto é demorada e o quanto Jesus sabia disso, porque ele não nos impôs coisa alguma.
O seu evangelho data de 2000 anos, um pouco mais. Ele traz o evangelho estruturado como nós faríamos com uma planta. Ele traz e coloca a semente dentro da terra. E sabia muito bem que as mudanças em nós, elas são gradativas, elas são inclusive lentas. Para que as coisas se solidifiquem, não existe outra metodologia que não a da paciência. Não é verdade? Para que as coisas se solidifiquem. O impaciente, ele não só come as coisas cruas, como ele transforma a vida dele num processo de ansiedade pura, o que o leva à enfermidade, com certeza. Todo impaciente já é doente por natureza. Então veja que Jesus não tem pressa conosco. Ele vai esperar que nós possamos nos conscientizar. Tanto é que durante um período que nós não temos consciência da beleza do Evangelho, nós fizemos o que fizemos em relação às questões dos seus ensinamentos. Transformamos todo um processo, né? Encobrimos todo um processo que era o Evangelho, que é, na verdade, uma doutrina de amor, para colocar interesses de poder, de mando, etc., na frente. E aí fizemos barbaridades com isso, né? Usando a figura de Jesus ou o símbolo da cruz para, inclusive, massacrar os outros. Bom, mas isso faz parte da história. Vamos dar uma continuidade aqui. Claro que tudo se exporta, né? De Roma vai para a Europa, a ideia das festas, não só da festa de homenagem ao lobo, mas também a estrutura da criatura que se transformava num homem-lobo. E depois, pela colonização, vai chegar ao Brasil e à América do Norte. É tão forte a ideia que a figura do homem que na lua cheia carregava um castigo divino e se transformava num híbrido de homem e lobo. E na nossa cultura, no Brasil, a coisa inclusive era pior. A imagem do lobisomem, não é? Está vinculada em especial às atuações morais, né? Situações morais e relações também impuras, e sendo o sétimo filho homem de uma família. Quem era o sétimo filho do homem de uma família carregava essa desgraça divina e poderia na lua cheia virar um lobisomem. Tem algum aqui que é sétimo? O Luíde! Para ele não virar lobisomem na lua cheia, ele montou um centro espírita. Aí você vê como Deus é bom, né? Mas o ponto é, isso foi muito forte durante um período no Brasil. Mas não só. As criaturas que por vezes veem o ser humano pelos aspectos negativos, que é tudo uma questão de postura, de você olhar, né, o outro. Até porque não é só postura, é projeção mesmo. Porque consciente ou inconscientemente, eu gosto ou desgosto daquilo que eu vejo no outro. Né? Aquilo que eu gosto nada mais é que pode ser até inconsciente da minha projeção no outro, ou aquilo que eu não gosto também, inconscientemente até, pode ser a minha projeção no outro. Ou seja, sou eu me vendo diante do espelho, tanto para um lado quanto para o outro. Seja a questão de se ver, de se admirar no espelho, de uma maneira que tenha consciência de ou não. Você saber que está olhando para o espelho ou não saber. Então, é mais ou menos um exemplo grosseiro. Falar mal da ex-namorada ou do ex-namorado, do ex-marido, da ex-esposa. Na realidade, enquanto se fala mal pelo período da convivência, significa que a gente não deve ter sido melhor do que aquela criatura. Era questão de se projetar. Mas isso fica para uma outra palestra, né? O Thomas Hobbes tinha essa mania de se projetar de uma maneira mais agressiva, e ele na obra Leviatã, uma obra dele, ele vai dizer que o homem é lobo do homem, em guerra contra todos, e revela a descrença que tem no homem e na sua natureza, ou seja, o homem é lobo, o homem ou o ser humano é lobo, ele visa destruir o outro, pura e tão somente, ele nasce para destruir o outro.
para tomar do outro, o que a gente sabe que não é muito uma verdade, não é? Claro, existem fases e fases na história da humanidade. Mais primitivo, menor conhecimento, obviamente, menor capacidade de respeito, nós vivíamos a condição instintiva de autopreservação. O mais forte sobrevive, mais nada. Não existe, para a questão da inconsciência, não existe a maldade especificamente. Ela vai surgindo à medida que nós vamos nos habituando naquela condição. Para ficar claro, quem tem 2 ou 3 cães pode fazer esse teste. Você tem 3 ossinhos, você dá um para cada um. O que acontece com o alfa? Mesmo que ele não vá roer os 3, ele toma os outros 2. Eu só conheci um caso que a moça disse para mim que o cão dela era extremamente caridoso com os outros. Que ele, em vez de pegar o osso dos outros 2 ou 3 que ela tinha, porque acho que ela tinha uns 4 ou 5, ele deixava um com cada um. Eu disse, bom, é uma raridade, porque via de regra é um instinto puro e simples, não tem maldade ali. Ele simplesmente, o mais forte, sobrevive. O ponto é que no desenvolvimento do espírito nós carregamos a questão instintiva. E podemos ir com a nossa capacitação de inteligência, à medida nós vamos nos habituando a tomar do outro. E aí sai da questão pura e simplesmente de sobrevivência para a relação de responsabilidade, que vai aumentando à medida da nossa evolução. Então, habituados a tomar um do outro, eu já não tomo mais o osso. Eu tomo outros pertences. E dependendo da posição que eu esteja, eu não roo mais o osso, eu roo o patrimônio público. E assim sucessivamente. Né? Depende muito de... Veja, está lá atrás, é o processo instintivo, já com a inteligência distorcendo o instinto, que não é mais por sobrevivência, mas aí já se transformou no hábito, ou seja, é mais do que o vício. Já saiu do vício e foi para o hábito. É uma questão de dizer, para que acumular tanto? Já não tem mais esta relação. É uma relação simplesmente de colocar para dentro. Não tem mais um porquê, já passou da... É um processo de fato de depender, como a dependência química é uma distorção, é uma dependência, só que não química do jeito que a gente conhece, através de álcool ou de qualquer outro tipo de produto que possa ser ingerido, mas é um nível de dependência que a criatura vai sustentando nela mesma. O Sigmund Freud também vai corroborar com Thomas Hobbes e ele corrobora com a descrença, revelando o conflito entre a agressividade latente no seu ser humano e o seu desejo de paz, como dilema fundamental da existência humana. Né? O Freud, ele olhou pelo buraco da fechadura e não quis abrir a porta. O seu pupilo abriu a porta, mas não teve coragem de entrar. Né? E ficou a questão da alma, ou do espírito, ficou secundário, ficou sendo coisa de ocultismo, etc. O que é uma pena, mas a gente vai trabalhando gradativamente para que isso aconteça. Vamos para dentro do espiritismo e vamos ver o que o espiritismo pode nos trazer em relação a essa questão desta dualidade no íntimo de cada um de nós. Na verdade, nós vamos dar uma passadinha rápida no livro Libertação, de André Luiz, que aqueles que leram vão se lembrar. No livro Libertação, uma das passagens, André Luiz, particularmente, se nós prestarmos atenção, faz o que seria, na ficção científica, uma viagem no tempo. Ele sai do nosso lar, que fica em uma dimensão acima da nossa, 2 ou 3 acima da nossa, e ele vai para as trevas. Ou seja, ele vai para uma região que não é nenhum umbral, é abaixo do umbral, que para localização, para ficar didático, ficaria embaixo da crosta, onde a iluminação lá não é mais a iluminação do sol, é uma iluminação que lhe diz avermelhada, parecendo de tocha. E lá as criaturas que vivem
dessas cidades, numa organização, são coordenadas por um sujeito chamado Gregório, que foi exatamente o Papa Gregório da Igreja Católica, que em 1473 assinou a bula papal instituindo a Inquisição. A gente já queimava a gente antes, mas não era autorizado. A partir de então passou a ser autorizado. A gente botava o carimbo do CIF para, evidentemente, botar na fogueira. E essa criatura, veja, aquilo que nós falamos, a natureza não dá saltos, a evolução não dá salto. O indivíduo habituado, viciado em si mesmo, viciado no poder, né? Viciado na sua condição de lobo, aliás, era só o lobo que estava ali, revestido de pele de cordeiro, ele desencarna e vai manter a estrutura, o seu séquito de poder e cria, porque entende que a justiça divina é muito lenta e que, via de regra, para funcionar demora muito, ele cria um tribunal. E os espíritos que vagavam inconscientes eram capturados, e André Luiz descreve que através de alguns cristais, deveria ser algum aparelho que o André Luiz não deve ter encontrado alguma, na nossa terminologia, não deve ter encontrado um termo para dizer, que através de alguns cristais, esses espíritos que eram coordenados pelo Gregório colocavam próximo do coronário, né, que é aqui, esse centro de força, e através da medida da vibração, por isso que não deve ser cristal e sim um aparelho, muito provavelmente, através da medida da vibração eles sabiam qual era a estrutura moral do indivíduo. Porque a estrutura moral nossa nós emitimos, através daquilo que nós cultuamos no nosso interior, nós formamos o nosso campo mental. Espíritos que podem não ser bons, mas sim inteligentes, podem analisar essa nossa estrutura, como, por exemplo, um mentor analisaria, com a diferença de que o mentor, em vendo esta situação, ele vai nos auxiliar, o outro vai tirar vantagem. Então, por isso que Jesus recomenda, olha como Jesus é sabedoria, pessoal. Há mais de 2000 anos, Jesus recomendava, e essa recomendação é viva, para que nós orássemos e vigiássemos. Mas às vezes a gente ora pedindo alguma coisa e vigia a vida do vizinho, quando na realidade a gente tem que se vigiar, e como nós somos frágeis, a oração não saímos, não perdemos o prumo. Aí eles fazem essa constatação, e num dos casos tem uma moça que ela abandonava os filhos, etc., para ir lá para as festas e tudo mais, e uma das entidades com alto poder magnético, veja, o fato de se ter capacitação e inteligência não significa que se seja bom. Então, com alto poder magnético, diz assim, você abandonava os seus filhos, você não passa de uma loba. Você não passa de uma loba. E André Luiz descreve que a pessoa vai perdendo a forma de natureza humana e vai se transformando nesse híbrido de meio homem, meio lobo, e cai inclusive de 4, ficando com uma estrutura de lobo ou assumida a questão da licantropia. Como é que isso acontece? É simples entender, não tem nenhum processo mágico. O indivíduo, através do magnetismo, ele faz uma indução magnética, que é uma palavra antiga, porque a palavra mais moderna para esse mesmo assunto é indução hipnótica. Faz uma indução hipnótica e a pessoa, porque na realidade só existe um jeito de eu hipnotizar vocês, né? Eu ficar fazendo uma palestra bem zen, sabe, uma palestra zen, assim, aquela monocórdia que fica zen, aí todo mundo dorme, né? Mas fora isso, não existe um jeito de eu chegar aqui e dizer assim, dorme, 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 e vocês dormirem. Porque a hipnose depende de duas situações. Você aceitar que eu possa te induzir magneticamente. Você tem que aceitar. Neste caso em questão, a aceitação é a culpa. E o indivíduo, então, tendo capacitação magnética, diante da mente culpada, ele vai dizer assim, você não passa, nesse caso, né? Não passa de uma loba.
E, na realidade, como é que se ganha essa estrutura? Porque o perispírito sendo extremamente plástico, por isso que vocês, que já devem ter lido em alguma obra, se já não trabalham mediunicamente, por vezes costumam ver até entidades que se apresentam com essas questões de licantropia, por vezes essa estrutura meio pessoa, meio animal, porque o perispírito sendo extremamente plástico, no corpo a gente demora muito tempo para fazer com que as alterações aconteçam, tanto de um lado quanto de outro, né? O mesmo poder que nós temos de nos curar, a gente tem para ficar doente, não é verdade? É a mesma coisa. Por exemplo, todo mundo pode ter câncer, mas não é todo mundo que vai disparar esse gatilho. Porque quem dispara o gatilho é a mente da criatura, né? Através daquilo que deseja. Tenha consciência no desejo ou não. Então nós somos tão poderosos, pessoal, tão poderosos que a gente consegue ficar doente. Ok? Que a doença tem a ver com comando mental, consciente ou não. E somos tão poderosos que a gente consegue se curar. Porque todo o processo de cura, 30% é a confiança que você tem em você, 30% é a confiança que você tem no médico, 30% a confiança que você tem em Deus e 10% é o efeito do medicamento. Tanto é que tem um monte de gente que toma pílula de farinha e se cura, e o cara toma um antibiótico potente e não acontece absolutamente nada. É o mesmo potencial que a gente tem para ficar doente, a gente também tem para se curar. Não é fantástico isso? E não é fantástico nós termos consciência sobre nós mesmos na condição de procurarmos fazer por nós o melhor? Porque quem faz o melhor por nós somos nós, né? Ou seja, lembra-se de Jesus? Olha como Jesus é lógico. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ninguém consegue nos ajudar se a gente não se propuser a esta situação. O que acontece no caso dela? Perispírito plástico, a culpa existe, tem a indução magnética. Eu passei pelo reino animal como princípio inteligente? Passamos? Sim. A estrutura de um animal, de um lobo, de qualquer outra coisa está em mim? Está em nós? Como na condição evolutiva, não como espíritos. Nós não éramos lobos conscientes. Hoje a gente já é lobo consciente. Aí o ponto é que é bom ter consciência, né? Porque o duro é quando você não tem. Aí, até porque quando se tem, começa a se domar. O fato é, esta situação está registrada em nós, na nossa cadeia evolutiva. Quando há indução magnética, existe a culpa. A indução magnética é o perispírito sendo extremamente sutil. A forma se altera, se adultera para aquela forma, por exemplo, animalesca, que pode ser, por vezes, constatada até mesmo em casos de espíritos sofredores, etc., que surgem em trabalhos de obsessão ou que, por vezes, usam de determinados tipos de aparência para apavorar o obsidiado, né? Ou seja, pessoas que às vezes veem monstros, rostos deformados, etc. Essa mesma estrutura que, por vezes, o indivíduo conhece, sabe como manipular, ou então já se deformou mesmo pela condição moral em que vive, porque a gente transfere para o corpo aquilo que nós somos, só que o corpo físico, a estrutura dele molecular é tão poderosa que ela encobre e não permite que uma série de situações acabe aparecendo com tanta rapidez. Muito bem, mas aí, dentro da doutrina, estudando não só mais aspectos de obsessivos ou de problemas causados por essa natureza, a gente chega dentro dessa situação, dessa transformação, de começar a trabalhar esse lobo que tem dentro de nós da seguinte maneira: é exatamente trabalhando a questão do homem velho, que é o homem egoísta, ou o ser humano velho, que é o egoísta, cujo problema é o maior câncer que pode existir na humanidade, é o egoísmo, porque dele se origina tudo. Dele se origina absolutamente tudo. Se origina a vaidade, se origina a ganância, é do egoísmo que se origina absolutamente tudo. Inclusive, uma das grandes enfermidades que ele origina é a indiferença. Certa feita perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, um jornalista perguntou a ela: Madre, o que a senhora gostaria que a ciência inventasse?
ela disse o seu maior desejo que a ciência pudesse inventar. Ela disse uma pílula que curasse a indiferença, porque é pela indiferença do mundo que o ser humano ainda sofre. Esse é o trabalho para ser feito para que a gente vá para a questão do homem, da criatura nova, que é exatamente o oposto do egoísmo, que é o altruísmo. A posição de que você sai de você mesmo, saímos de nós mesmos em favor do semelhante. Não é viver a sua vida. É que você começa, antes de julgar, antes de apontar o dedo, ver que tem 3 apontados para nós mesmos, né? Não é verdade? E antes de acusar a criatura, talvez se estivesse na posição dela, fizesse inclusive pior. Não é? E talvez entenda da seguinte maneira: precisa se ver o nível de consciência que essa pessoa tem. Isso não quer dizer que nós não vamos nos aparelhar e deixarmos com que o mal prevaleça. Aliás, o mal prevalece exatamente porque o bem é tímido. O bem, por vezes, é comodista. Então não basta, como ensina o Livro dos Espíritos, nós não fazemos o mal. É imperioso que se faça o bem. Porque quando nós dizemos assim, eu não faço o bem, mas eu não faço o mal, não faço o bem, não faço o mal, nós estamos exatamente em cima do muro. Essa é uma posição comodista, porque quando nós não fazemos o bem, nós permitimos que o mal seja feito, sim ou não? Então o bem tem que ser feito, nem que seja em pensamento. Em vez de eu pensar mal de alguém, eu posso pensar bem de alguém. Né? Por mais que esse alguém me mostre condições de que ele possa ser alvo de eu pensar mal sobre ele. Não é possível que uma criatura não tenha algo de bom dentro de si mesmo. Então é possível que eu possa, em vez de cultivar o mal em mim, que me adoece, que me vicia e que vai me transformar e vai trazer para mim aborrecimentos os mais diversos, porque eu passo a ser um polo de atração daquilo que eu vibro. Se eu vibro mal, eu atraio o mal, seja de que natureza for. Eu vivo na companhia de criaturas encarnadas ou desencarnadas de acordo com os meus interesses. Então, se vamos tendo consciência sobre nós mesmos, inteligentemente é importante que nós procuremos atrair o bem, não é verdade? E exatamente essa é a situação que nós vamos vendo no mundo, aonde, por vezes, nós citamos aqui criaturas descrentes do ser humano, onde na realidade não é mais isso. Nós já conseguimos ver, dentro de situações de crueldade, e aí um dos exemplos da violência à criança, dentro da situação da crueldade, nós nunca encontramos no mundo tanta fraternidade. Não é fato? Em apenas 2000 anos. Na última palestra que fizemos aqui, citamos inclusive esse dado. Jesus é o marco da mudança no planeta, da condição que o ser humano se coloca, do posicionamento do ser humano. Quando Jesus passa pelo planeta, logo depois da sua saída é fundada a Casa do Caminho, por Pedro, João, Tiago, entre outros apóstolos. A Casa do Caminho chamava Casa do Caminho porque ficava no caminho de Jerusalém para a cidade de Jericó. E era uma instituição beneficente, onde eles tinham, na verdade, o que a gente hoje faz numa casa espírita. Tinha um sujeito fazendo palestra, você pega lá o livro do Paulo e Estevão, você vai vendo o Estevão fazendo palestra, onde o Saulo, que não era Paulo ainda, vai lá querer debater com ele e sai, inclusive, perdendo no debate. Mas havia uma palestra pública e depois as pessoas, inclusive, tomavam passe, que não era chamado de passe, né? Mas, na realidade, eram abençoados pelas pessoas que trabalhavam. Mas não só, eles também tinham, o Pedro foi construindo uns puxadinhos para fazer assistência social. As pessoas, a grande maioria eram de miseráveis, né? Porque no planeta, 2000 anos atrás, tinha meia dúzia que vivia e o resto tentava sobreviver. Então, a grande maioria de miseráveis. Então, eles atendiam aquelas criaturas. Então, havia uma assistência social, aonde lá no Evangelho, olha que coisa interessante, a gente pega lá no Evangelho em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar que muitas pessoas, principalmente senhoras, é por isso que elas acabam
né, sendo mentoras e evoluem primeiro que a gente. Né? Muitas senhoras caridosas, que eram gente de dinheiro, auxiliavam a instituição para que eles pudessem manter a assistência social. Fantástico, né? Ou seja, a colaboração, por exemplo, quando, não falando em nome do Luíde, mas dando um exemplo, quando numa casa espírita as pessoas pedem colaboração, etc., para que nós participemos de festa, levemos o jantar, compremos livro, etc., etc., nada mais é do que a busca da manutenção da estrutura como um todo, né, que exige recurso para pagar aluguel, luz, etc., para manter a mesma situação. O dinheiro não cai do céu, não é? O que passou Jesus no planeta, o dinheiro não aparecia. Na realidade, é a mesma estrutura desde os primórdios do cristianismo. Então, na realidade, a gente nunca viu tanta fraternidade no planeta. Num estudo feito em Harvard, apresentado há 2 anos atrás, a respeito da violência, se apresentou nesse estudo que nunca o mundo foi tão mais pacífico do que nos últimos 60 anos, o que é uma realidade. Sabe por quê? De 1914 a 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial, calcula-se que se matou 40 milhões de pessoas. De 1939 a 1945, na Segunda Guerra Mundial, de 50 a 80, não se tem uma base certa, milhões de criaturas. Nós nunca fomos tão menos violentos como nos últimos 60 anos. Ah, mas a violência está aí porque é assim, assim, assado. Nós nunca fomos tão informados como nos últimos 60 anos, que a gente matava sem informar. Incrível, né? Incrível, como a gente evoluiu. Veja como a visão ainda, a venda ainda é de pontos isolados. Querem ver? O planeta tem 7 bilhões de criaturas, não é verdade? Sabe quantas criaturas dessas mantêm o lobo, só o lobo ativo? Ou seja, são mal por opção? 700 mil no máximo. Porque 6 bi, 900 e tanto, está trabalhando, está estudando, etc. Quantas pessoas efetivamente voltadas para o mal você conhece? No seu círculo. Quantas pessoas você conhece? Tirando eu mesmo, não é verdade? Tirando a gente mesmo que se conhece, não é verdade? Porque o André Luiz diz isso no Sinal Verde, lá através da psicografia do Chico. O maior mal que a gente tem que temer é aquele que ainda está em nós. É a maior verdade, né? É o maior mal que se pode temer é aquele que está em nós. Porque à medida que nós vamos trabalhando esse processo, vamos aniquilando esse lobo na gente, porque o próprio Jesus disse que a vida não seria fácil. Ele disse, eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Ele sabia muito bem que a vida não seria fácil. O planeta não é resort. A gente não vem aqui para passar férias, ok? Estamos combinados? Não tem férias aqui. Aqui tem feriado de vez em quando. Porque via de regra, né, o bicho pega. Por isso que Jesus disse, eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. E aí, na realidade, a grande luta é a gente transformar esta criatura agressiva, etc., numa criatura... Este lobo muita gente ia querer encontrar, né? Mas, na verdade, é verdade, mas entre esta e esta você há de convir que é bastante agressivo. É como a história do Chapeuzinho Vermelho, né, companheiro? Todo mundo ia querer ser lobo ali. Aí o ponto... Mas o fato é, essa é a luta, né? Essa é a luta. Isso aí é o lobo em pele de cordeiro. Exatamente. Mas aí, essa é a luta, né? O lobo em pele de cordeiro. Ainda nós estamos, não na condição falsa, mas nesta luta. O lado cordeiro, às vezes, ele vai agir e depende do momento, é o lobo que o suplanta. Não é fato? É a loba. É quando a gente diz assim, quando eu vi, eu já havia perdido a cabeça. A não ser que você tenha sido guilhotinado ou guilhotinada, a cabeça continua no mesmo lugar.
Quando eu vi, na verdade, eu havia perdido o controle sobre mim mesmo. E é um liame, assim, é um fio. Ele é muito sutil. É que nem o amor e o ódio. O que é o amor e o ódio? Não são duas energias distintas. O amor é a energia sublimada. O ódio é a mesma energia desequilibrada. É muito sutil. Em nós, a condição lobo-cordeiro, ela é muito sutil. Se a gente não usar do ensinamento do Cristo, esse fio muito tênue, ele se parte. Se a gente não usar do orar e vigiar. O lobo assume uma violência incrível. E é interessante porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, o mentor diz que importam as ciladas que armarem no vosso caminho. Apenas os lobos caem na armadilha de lobos, pois o pastor é a confiança em Jesus, saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Se a gente não trabalha, não exercita a fé, o lobo predomina. Não é verdade? E a gente cai nas armadilhas que são feitas para eles. Então, a rigor, é um trabalho em nós mesmos, é exercício constante. O Evangelho de Jesus é exercício, todo dia. Principalmente com aquela sociedade que a gente denominou família. Que lá é que estão as pessoas que nos conhecem bem. Não é? e que, via de regra, quando ficam na posição de açucareiro ou de bully, né? É que a gente vê que evangelho precisa, né? Porque não é assim, às vezes é de açucareiro com o pazinho batendo, não vem não, porque eu te conheço bem. E olha o que você fez, que é a posição do bully, né? Olha o que você fez para mim, né? Não dá outra, é aí que é difícil, né? E quando você fica em paz, assim, ainda por cima é cínico. Numa das vezes, isso não aconteceu comigo, aconteceu com um amigo na casa dele. A pessoa falou tanto, que eu disse assim, você precisa de um culpado? Eu assumo. Assim, além de cínico, você é um mentiroso. Ou seja, não tinha jeito de resolver a questão. Porque não tinha como resolver. Mas é uma luta, não é verdade? Aliás, isso é uma lenda Cherokee, que é uma lenda do um índio americano, que tinha um menino na aldeia, que por problema com os outros meninos, que segundo a opinião dele, da criança, ele havia sido passado para trás, ele começou a odiar os seus amiguinhos lá. E o avô, muito preocupado, chamou uma conversa e disse para o neto, em mim existem dois lobos. Um odeia, é cruel, não divide coisa alguma. Tudo que ele pode, ele ataca, massacra, mata, ele realmente é feroz. O outro não. O outro lobo, ele é pacífico, ele é tranquilo, ele inclusive lambe as feridas dos outros. Ele não ataca ninguém, ao contrário, ele tenta auxiliar os outros da matilha. E o neto, olhando para o avô, ele disse assim, eles vivem sempre em luta. Sempre em luta. Esse que odeia e quer matar e aquele que procura amar e quer defender. E aí ele perguntou ao avô, quem é que vai vencer essa luta, essa briga? Ele disse, exatamente aquele lobo que eu alimentar. Muita paz a todos. Obrigado.